Iremos trabalhar a notação científica, né? Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com notação científica, se os matemáticos não tivessem inventado as potências, números como os que expressam a distância percorrida pela luz em um ano seriam representados por um número gigantesco como esse. No entanto, podemos usar uma notação científica para dispensar os zeros finais. Então, a gente pega esse 96, né? Você vê a quantidade de zeros. Aqui nesse caso, tem 3, 6, 9 e 11. Então, ficaria 96 vezes 10 a 11. Né? Só que aí eu posso fazer o quê? Eu posso transformar essa multiplicação nisso. Como? Fica assim, ó. Eu vou pegar 96 e vou dividir por 10. Por que eu vou dividir por 10? Porque a notação científica varia entre 1 e 10. Né? Então, como 96 passa de 10, não vai dar certo, certo? Então, eu vou multiplicar por 10 e dividir por 10. Isso multiplicando 10 a 11 que tem aqui. Isso aqui não vai alterar o termo. Esse aqui é o 96 que eu expliquei, né? Aqui, isso aqui é igual a 96, né? Isso aqui não altera o número. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Então, logicamente, né? Você fazendo aqui as contas, 96 dividido por 10 é 9,6. E você pega esses termos aqui, e aqui, como aqui tem uma potência de 1, e aqui 1 mais 11, vai dar 10 a 12, certo? 10 a 12. Que é exatamente o número que está escrito aqui, certo? É só para vocês entenderem um pouco da notação científica, que ela é importante, né, na física, né, na química. Aí vou apagar aqui só para a gente discutir um pouco melhor. Os cientistas usam números muito grandes, mas usam números muito pequenos. Por exemplo, o número que representa a massa de um próton, uma das partículas do átomo. Então você percebe que é uma massa muito pequena, né? Com o uso de potências de expoentes negativos, como a gente viu na aula passada sobre potências, né? Podemos simplificar a representação desse número dispensando os zeros iniciais. Olha aqui o que a gente vai fazer. Aqui você percebe que, como é um número muito pequeno, ele vai multiplicar por um expoente negativo. Veja que o 10 está elevado a um número negativo, menos 24. Então, você percebe o quê? Que 165 é um número muito maior do que 10, né? Então, a gente tem que... A vírgula tem que andar até um número que seja suficiente para ficar entre 1 e 10. Então, se eu colocar a vírgula aqui, vai ficar 16,5. Se eu colocar aqui a vírgula, vai dar 1,665, que é exatamente o que vai dar certo para a gente fechar. Se a gente ver quantas casas a vírgula andou, até chegar a esse 1,65, ela andou exatamente 24 casas. Então, esse expoente é negativo porque exatamente esse número está sendo dividido por 10 a 24. Então, no caso do ano-luz, 9,6 vezes 10 a 12 quilômetros, estamos multiplicando 9,6 por 10 a 12 vezes. Devemos então deslocar a vírgula do 9,6, 12 casas, para a direita. Veja, para a direita, crescendo, né? Então, 9,6 vezes 10 a 12, você vai ter um número inicial que a gente viu anteriormente. Já no caso da massa do próton, 1,65 vezes 10 a menos 24, veja que é em gramas, né? Que é uma massa, 1,65, eu posso representar isso aqui com uma potência, 1 sobre 10 a 24. Isso a gente viu na nossa aula sobre potência. Estamos, na realidade, dividindo 1,65 por 10 a 24. Devemos, então, deslocar a vírgula do 1,65, 24 casas para a esquerda. Então, quando a gente está fazendo um movimento da vírgula para a esquerda, a gente está dividindo, certo? O que nos dá esse número que anteriormente é a massa do próton, certo?
Em geral, os números muito grandes ou muito pequenos podem ser escritos através de um produto, que é o alfa vezes 10 elevado a n, em que esse alfa, o módulo desse alfa, varia entre 1 e 10. E esse n é pertencente aos inteiros. Denominamos a representação como notação científica. Então, por exemplo, a distância da Terra ao Sol, né? Você tem 150 milhões de quilômetros, né? E aí você vai converter isso que a gente faz. Se esse alfa varia entre 1 e 10, então a gente vai ter que andar essa vírgula. Então essa vírgula até um modo conveniente onde esse alfa esteja dentro desse intervalo. Nesse caso, o mais conveniente, como a vírgula está aqui, ela vai andar até 1,5, que é exatamente um número que está dentro desse intervalo. Então, você percebe o quê? Vou fazer aqui uma ideia de como é que a gente faz essa conversão, né? Ó, aqui a gente conta a quantidade de zeros. Quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5, 15, né, no caso, agora 10 a 7. Mas 15 está entre 1 e 10? Está não. Então, você vai andar a vírgula para cá, então vai ficar 1,5. Mas o que eu fiz aqui? Eu dividi por 10, professor. Então, eu tenho que multiplicar por 10. Se eu dividir por 10, eu tenho que multiplicar por 10. Se eu multiplicar por 10, mas tem um 10 a 7 aqui, professor. Então, você vai somar os expoentes. 10 ao oitavo, certo? Então, você vai ter exatamente a notação científica, certo? Então, você tem a soma dos expoentes. Então, aqui você exatamente representando esse número em notação científica. Velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Notação científica, olha, veja, aqui é muito mais fácil, né? A quantidade de zeros, 5, então vai ser o expoente do 10. E o 3 repete. E aí você tem quilômetros por segundo da mesma forma, só que em notação científica. A carga elétrica elementar, vamos olhar aqui. Quantos zeros tem aqui, né? Se você for analisar, eu vou pegar de 3 em 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, eu tenho aqui, ó, 16 vezes 10 a menos 18. Eu contei a quantidade de zeros, né? Para a esquerda, veja que vai dar um expoente negativo, mas o 16 não está entre 1 e 10, então essa vírgula tem que andar para cá, então fica 1,6. Mas eu dividi por 10, professor, então tem que multiplicar por 10. Aqui você tem uma divisão, né? Não, a vírgula andou para cá. Ah, no caso ele andou mais um pouquinho para cá, né? Para a esquerda, então é menos 1. Então, você vai dar 10 a menos 19, né? Você andou 19 casas, certo? É isso, pessoal. Então, você tem 10 a menos 8, né? Menos 18. E aí você precisa fazer essa ideia de notação. Então vai ficar 1,6, você vai somar os expoentes, vai dar 10 a menos 19, certo? Como a gente pretende responder essa questão, certo? Então, ó, muito cuidado, né? Quando a gente trabalha isso, certo? Então vamos lá. Aqui você tem a notação científica. Agora vamos para a ordem de grandeza. A ordem de grandeza, no sistema de numeração decimal, temos ordens, grupos, são potências de base 10, na parte decimal de um número, escrito na base 10. Podemos ter
A ordem dos décimos, que é 10 a menos 1, que é 0,1. Ordem do centésimo, 10 a menos 2, 0,01. Ordem dos milésimos, 10 a menos 3, 0,01. A ordem dos décimos de milésimo, 10 a menos 4, que é 0,001. E assim continuamente. Já na parte inteira do numeral, podemos ter a ordem das unidades, que é 10 elevado a 0, que é 1. A ordem das dezenas, que é 10 a 1. A ordem das centenas, que é 10 ao quadrado, que é 100. A ordem das unidades de milhar, que é 10 ao cubo, que é 1000, e assim continuamente. O que chamamos de ordem de grandeza de uma medida é a ordem do sistema decimal, grupo de potência de 10, mais próximo dessa medida. Para a determinação de uma ordem de grandeza de uma medida, aconselha-se escrevê-la na notação científica, ou seja, na forma de alfa vezes 10 elevado a n, em que esse módulo desse alfa tem que variar entre 1 e 10, e esse n é inteiro. Observe-se o gráfico da função exponencial quando o y é 10 elevado a x, no qual está destacado o valor do y para x igual a 1 sobre 2, então você tem essa exponencial, né? Então, analisando o gráfico, né, como a ordem de grandeza de uma medida é a potência de base 10, mais próxima dessa medida, a ordem de grandeza não é o expoente x da potência. No cálculo de ordem de grandeza, devemos aproximar valores entre 1 e 3,16 para 10 elevado a 0, isto é, potências. 10 elevado a 0 é igual a 1, e 3,16 é aproximadamente a raiz quadrada de 10. E são aproximadas para 10 elevado a 0. Já valores de raiz de 10 e 10 elevado a 1 devem ser aproximados de 10 elevado a 1. Vou já explicar isso. Olha aqui um exemplo. Ó, esse primeiro caso, né, você tem a notação científica, aqui, ó, que a gente conhece. E aí, o que acontece? Quando ela variar entre 1 e 3,16, eu vou multiplicar por 10 elevado a 0. E quando ela variar de 3,16 para 10, eu vou multiplicar por 10,1. Só isso. Nada mais do que isso. Mas como é que eu vou fazer isso? Qual é a aplicabilidade disso? Vamos olhar aqui um exemplo. Um exemplo 1. A massa de um próton. Na notação científica é 1,65 vezes 10 a menos 24. Vamos lá. 1,65 vezes 10 a menos 24. Olha aqui, 1,65 está nesse intervalo, então ele recai nesse primeiro caso. Se ele recai nesse primeiro caso, eu vou multiplicar isso aqui, ó. A notação dele vai ser multiplicada por 10 elevado a 0. E aí, logicamente, isso vai se repetir, né? A notação dele, exatamente, ó, esquece esse valor aqui, vai ficar 10 a menos 24. Então, a ordem de grandeza dele é de 10 a menos 24. Isso é exatamente o que? As potências de 10. Então, a gente considera só exatamente a potência de 10. Vamos analisar outro caso. 1,65, né? Aqui, esse aqui é um exemplo 1. E assim, nos próximos vídeos, a gente vai analisar outros exemplos para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona essa ordem de grandeza. É importante que vocês compreendam esse conteúdo, porque pode cair numa prova de física, né, ou de matemática, e que é interessante que vocês conheçam isso. Então, basta saber esses dois casos, e aí você consegue desenrolar várias questões em relação à ordem de grandeza, que é um dos maiores índices de erro no Enem. Obrigado pela oportunidade de fazer mais um vídeo para vocês e até a próxima.